Olá, meus queridos alunos do nono ano. Vamos iniciar a nossa 14ª aula de Geografia online, estudando em casa. Hoje nós iremos falar sobre a industrialização e urbanização da Europa. Veremos que esse processo é dinâmico e está em contínua transformação. Isto fica claro quando se trata das migrações e da estrutura populacional do continente. É interessante perceber que as atuais migrações colaboram para uma mudança cultural e territorial do continente, dando novas características aos países no tocante à composição e população, à qualidade de vida, ao mercado de trabalho, entre outros aspectos. Vamos à leitura da página 82. O processo de urbanização da Europa Ocidental é mais antigo que o da Europa Oriental, principalmente nos países pioneiros da Revolução Industrial, que foram Inglaterra, França e Alemanha. Nos países da Europa Oriental, a aceleração da urbanização ocorreu principalmente na segunda metade do século XX, e ainda hoje eles são menos urbanizados que os da Europa Ocidental. A urbanização europeia se intensificou no século XIX, com a Revolução Industrial e o surgimento de grandes cidades industriais, com elevado número de trabalhadores. Os processos de industrialização e de urbanização passaram então a caminhar juntos. No início do século XX, a ampliação da rede de transportes, principalmente as ferrovias, e as inovações como a energia elétrica, o fornecimento de água e a coleta de esgoto melhoraram as condições de vida nas cidades, atraindo mais pessoas vindas do campo. O intenso êxodo rural, ou seja, saída das pessoas, êxodo, saída. Rural, campo, né? Então, a intensa saída das pessoas do campo para a cidade proporcionou elevado crescimento da população urbana. Veja no mapa. Na próxima página. Na segunda metade do século XX, principalmente entre os anos 1960 e 1970, o desenvolvimento das redes de comunicação e de transporte, o avanço tecnológico e a automatização da produção diminuíram a necessidade de mão de obra industrial, ocasionando o enfraquecimento de vários centros industriais europeus. Assim, grande parte da atividade industrial foi substituída por atividades de prestação de serviços, fazendo surgir novos empregos nesse setor. Agora sim, vamos ver o mapa que mostra que o mapa da Europa mostrando essa urbanização iniciada no século XX. Você vê aqui na legenda, população urbana em 1914, com esse quadrado maior, mais de 1 milhão de habitantes. Quadradinho menor, vermelho, de 500 mil a 1 milhão de habitantes. Essa, tipo a nuvenzinha lilás, são as principais zonas industriais, que é tipo a fumaça, né, das indústrias. E essa linha reta, ou essa linha preta, são as fronteiras atuais. Então, você percebe aqui que esses quadrados vermelhos aqui em Edimburgo, né, tinham mais de 1 milhão, aqui no caso 500 milhões de habitantes, aqui mais de 1 milhão em Londres, Paris, Viena, Berlim, Moscou, São Petersburgo. E aqui esses quadrados menores eram de 500 mil pessoas, entre 500 mil a 1 milhão de pessoas. Aí você percebe aqui, ó, em Bruxelas, o tanto de nuvenzinha, né, que as nuvens lilazes, que são as indústrias. Bruxelas, Amsterdã, muito industrializada, Munique, muitas indústrias, Viena, tinha pouca indústria, né, Viena, se comparado com Bruxelas e Amsterdã. Aqui, lá em Moscou, um pouquinho de nuvem lilás, ó, poucas indústrias. Em Viena tinha indústria, da Varsóvia também, Berlim, Hamburgo, Manchester, Liverpool e assim por diante. As grandes cidades europeias. Cidades globais.
São chamadas de cidades globais as que se tornam centros de decisão política e financeira, e que, por isso, exercem grande influência sobre várias cidades do mundo. Entre as cidades globais europeias podem ser citadas Londres, Paris, Frankfurt, Zurique, Milão e Amsterdã. Vamos ver aqui sobre as grandes cidades europeias. O processo de industrialização europeu facilitou o surgimento das primeiras metrópoles mundiais, ou seja, cidades que apresentam forte concentração de atividades e exercem influência principalmente econômica sobre várias outras cidades. Londres, Paris, Moscou, Frankfurt são exemplos de metrópoles europeias. Muitas delas concentram os escritórios das principais empresas ou a sede de grandes bancos, além de bolsas de valores e os principais ramos do setor de serviço, passando a serem chamadas de cidades globais. Diferentemente de outros continentes, a Europa apresenta poucas megacidades, ou seja, o que é uma megacidade? Cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Em 2016, apenas Moscou, Paris e Londres eram assim consideradas. As outras grandes cidades se localizam principalmente na Europa Ocidental, com destaque a Madrid, Berlim e Roma. Ainda na página 83. A especialização urbana. Algumas cidades se especializaram na prestação de determinados serviços ou no desenvolvimento de certas atividades industriais. Muitas vezes, a especialização urbana passa por transformações significativas. Uma cidade industrial, por exemplo, pode transformar-se em uma cidade tecnológica ou turística. Às vezes, um centro político torna-se um centro financeiro. Assim, é necessário considerar o processo de transformação das sociedades para entender a especialização das cidades. As cidades que concentram empresas de alta tecnologia integradas a universidades e a centros tecnológicos são conhecidos como tecnopolos. Na Europa, são exemplos de tecnopolos as cidades de Estocolmo, Paris, Londres, Milão e Munique. A Europa também concentra grande número de cidades turísticas. São exemplos os grandes centros religiosos, como o Vaticano, as cidades litorâneas do Mediterrâneo, com destaque para a Grécia, que é belíssima, e as várias cidades com arquitetura medieval, como Praga e Budapeste. O incremento do turismo proporciona a melhoria da infraestrutura urbana, ou seja, da organização da cidade, da estrutura de redes de esgotos, ruas e assim por diante. Com o aumento dos números de hotéis, de aeroportos e de restaurantes, entre outras atividades especializadas no setor de serviços, de prestação de serviços. Na imagem você vê Barcelona, na Espanha, que é uma das cidades europeias que mais recebem turistas anualmente. Aí a belíssima Catedral da Sagrada Família. Infraestrutura urbana, página 84. A Europa destaca-se na infraestrutura urbana a ampla rede de transportes, encontrada principalmente na região ocidental. As ferrovias desempenham um importante papel de interligar o continente. O transporte aéreo também é relevante, ou seja, ele é importante, proporcionando a interligação rápida e barata entre as principais cidades europeias. As redes de metrô são amplas nas grandes cidades europeias e, em conjunto com os bondes e ônibus, possibilitam o uso mais intenso do transporte público, como é o caso de Budapeste, na Hungria, e Bratislava, na Eslováquia, onde cerca de 70% da população utiliza esse tipo de transporte para ir ao trabalho. Os equipamentos de lazer e os equipamentos culturais são comuns nos países da Europa. A existência de vários museus, cinemas e bibliotecas permite que grande parte da população tenha acesso à cultura. Vamos ver agora os principais problemas urbanos na Europa. Assim como em outras partes do mundo, na Europa, há vários problemas urbanos nas grandes cidades.
A segregação espacial é um deles. Com a urbanização mais intensa, as áreas centrais passaram a ser muito valorizadas, ficando, portanto, menos acessíveis às pessoas de renda mais baixa, que tiveram de ir morar em subúrbios. A periferia de algumas cidades europeias apresenta grande concentração de imigrantes e, de modo geral, oferece menos equipamentos urbanos e infraestrutura precária. A especulação imobiliária é outro grande problema urbano das cidades europeias. A valorização cada vez maior dos poucos terrenos existentes impede, em muitos casos, o acesso da população à moradia. Além desses problemas urbanos, merece destaque o congestionamento de automóveis nas grandes ruas e avenidas. Apesar de o continente europeu ser, como citado anteriormente, um dos mais avançados em mobilidade urbana. A isso se soma a emissão de poluentes pelos veículos, aumentando a poluição atmosférica. Aqui na imagem você vê, na Europa, muitas pessoas que residem em uma cidade e trabalham em outra fazem uso das redes ferroviárias. Os trens, que você está vendo na imagem, os trens mais modernos e velozes, conhecidos como trens-bala, atingem velocidade superior a 300 quilômetros por hora, o que diminui o tempo de percurso entre as diferentes regiões. O transporte ferroviário na Europa também é muito utilizado no setor de turismo. Essa foto é da ferrovia de Orvieto, na Itália. Vamos para a nossa atividade de hoje. Leia as páginas, releia as páginas 82 até a 84 e responda: quais são quais são os países da Europa Ocidental que foram os pioneiros da Revolução Industrial? Bem no início da leitura nós já vimos. 2. Descreva as características de uma metrópole mundial. Também tem no texto. O que é uma megacidade? Explique. Quarta questão. Leia o texto do quadro azul e responda as perguntas. Está aqui o texto. A violência nas grandes cidades. Você irá ler e irá responder sobre esse texto a opção 1, 2 e 3. Você vai ler e responder. Por que os índices de violência são maiores nas grandes cidades? Como você acha que esse grave problema das grandes cidades poderia ser amenizado? Terceira, você conhece algum exemplo de violência urbana que tenha ocorrido em um local próximo de onde você mora? Aqui a maioria dessas perguntas, a 2 e a 3, elas são totalmente pessoais, de acordo com o seu conhecimento. Essa primeira é de acordo com o texto e a leitura que foi feita das páginas anteriores. Terminada a atividade, por favor, envie a foto para o meu WhatsApp. Conto com a sua participação e seu empenho. E mais uma vez eu finalizo com Estudando em Casa.